Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alan Cagliari e eu vim te contar um pouco da história da comunidade Vida de Piedade. Antes, deixa eu contar um pouco do desenvolvimento da minha vida particular para chegar sobre a Vida de Piedade. Fui viciado em drogas durante um bom tempo. Consumi alguns entorpecentes, me dediquei também aos vícios de comportamento como ira, discórdia, calúnia, caluniei muitas pessoas. E nessa vida no passado também eu tive a influência de viver a criminalidade. Só que em um determinado momento o evangelho de Jesus Cristo me alcançou e eu tive a experiência de viver uma vida cristã genuína com Cristo. Isso trouxe um entusiasmo, onde eu vi que em Jesus Cristo eu tinha esperança. Porém, algo peculiar aconteceu na minha vida. Eu percebi que, mesmo convertido, me tornando novo homem, havia um homem antigo que me perseguia. Esse antigo eu, ele vinha com algumas bagagens, como vício em pornografia e outros demais comportamentos e vícios. Mesmo na conversão, eu ainda acarretava comportamentos e hábitos pecaminosos. Então foi na onde eu passei por um aconselhamento bíblico, onde um amigo muito especial me aconselhou e me instruiu na verdade do evangelho durante um bom período de tempo, onde esse longo tempo eu aprendi, desenvolvi a viver uma vida prática na fé cristã. E eu vi o tão bom que isso era, o tão benéfico que isso era. E eu comecei a ajudar algumas pessoas, ensinar para essas pessoas os passos práticos para viver uma vida de fato de piedade. Bom, com isso eu entrei no Ministério Vida Pura e lá eu entrei como um conselheiro e um mentor bíblico, aonde eu cuidei também de pessoas e pude adquirir tanta experiência para cuidar de pessoas que passavam pela mesma situação. Então o Senhor me direcionou a começar um ministério de aconselhamento bíblico que abordaria todas as áreas. Foi aí que comecei um ministério de aconselhamento bíblico, não só mais na área de pornografia e masturbação, sim também nessas áreas, mas também em outras áreas que eram consideradas vícios e nós não percebia. Comecei a observar pessoas conseguia abandonar a pornografia depois de um determinado tempo. Porém, a busca pelo entretenimento digital ou a comelança nos doces era algo incontrolável na vida dessa pessoa. Então foi aí que o aconselhamento bíblico nasceu, onde tratava não só a área da imoralidade sexual, mas todas as áreas de pecados escravizadores. O que significa piedade? Vida de piedade. A nossa comunidade, Vida de Piedade, carrega esse nome baseado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que vai dizer: rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O apóstolo Paulo aqui, falando com seu discípulo Timóteo, ele deu uma característica mais elevada do que qualquer outra para viver uma vida cristã. Que característica é essa? A vida de piedade. Paulo ele mostrou que mais do que um exercício físico é viver um exercício da piedade. Mas afinal de contas, Alan, o que é essa bendita piedade? Deixa eu falar como que eu aprendi o que Paulo quis dizer com vida de piedade. Eu era uma pessoa, na minha conversão, fervorosa, eu amava o Senhor Jesus. Eu queria viver entusiasmo com Ele. Então, eu orava com muito fervor, eu buscava o Senhor com muito fervor. Só que eu percebi que, mesmo intencional, buscando a Deus, alguns pecados não iam embora. Então entrou um paradoxo na minha mente. Como eu busco tanto e continuo a pecar ainda? Continuo a cair em pecados escravizadores ainda, que me dominam. Isso é incoerente. Foi aonde eu tive um encontro com as literaturas puritanas. Os puritanos foi um movimento do século XVII, vindo da Reforma Protestante. Eles desenvolveram uma vida cristã autêntica, baseado na piedade. Eram pessoas que amavam o Senhor com entusiasmo e fervor. Entretanto, eles eram completamente radicais a obedecer às Escrituras Sagradas. Eles observavam a lei de Deus, a palavra de Deus e falavam: não tem como viver uma vida com entusiasmo sem a obediência radical dessa palavra.
Então eles colocavam em prática em todas as áreas da vida dele. Áreas comuns como trabalho, família, igreja e vida conjugal. A palavra piedade vem do original grego, que significa eusébia, que dá a entender, é difícil uma interpretação direta do grego, mas dá a entender que é uma vida espiritual, uma vida cristã, fervorosa e autêntica de obediência a Deus. Essa é a palavra piedade. E no cristianismo, eusébia, ou seja, piedade, refere-se à obrigação dupla que o cristão tem com Deus. Ele tem uma obrigação com Deus propriamente e com seu próximo, de viver uma vida autêntica, fervorosa e prática com Deus, mas com seu próximo também. Afinal de contas, não é isso que a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a doutrina, ou seja, o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para a instrução, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aqui. Viver uma vida de piedade é obediência às Escrituras radical. Por isso, seja bem-vindo à comunidade Vida de Piedade. Essa comunidade é para você e para mim, para nós juntos caminhar de forma mais profunda a busca cristã. Que Deus abençoe.